Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se uma bomba nuclear explodisse hoje, no mundo real? Não é ficção científica, não é filme de Hollywood. É uma possibilidade remota, mas real, que poderia mudar para sempre o destino da humanidade. E o mais assustador, essa ameaça não ficou no passado, ela ainda existe agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Vamos voltar no tempo por um momento. Em 1945, a humanidade fez algo que nunca havia feito antes. Usou o átomo para destruir. As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram atacadas com as primeiras bombas atômicas da história. Em poucos segundos, dezenas de milhares de pessoas evaporaram com o calor da explosão. Edifícios sumiram, a terra tremeu, o ar queimava. Mas o pior nem foi o impacto imediato. Foi o que veio depois. Meses, anos de sofrimento por causa da radiação, de doenças, de deformações genéticas, de medo. Agora respira fundo e considera isso. Aquelas bombas, que chocaram o mundo inteiro, eram consideradas fracas comparadas às armas que existem hoje. Atualmente, algumas ogivas nucleares têm o poder de destruir cidades inteiras e causar efeitos em escala continental. Estamos falando de explosões milhares de vezes mais poderosas do que as de 1945. Uma única ogiva pode matar milhões de pessoas em questão de segundos e deixar o solo radioativo por séculos. Mas e se não for só uma bomba? E se for uma troca de ataques? Um país ataca, outro responde, e em poucos minutos temos dezenas, talvez centenas de explosões nucleares pelo mundo. Esse cenário tem um nome: guerra nuclear total. E segundo vários especialistas, esse seria o fim da civilização como conhecemos. Não por causa das bombas em si, mas por tudo que elas desencadeiam. Vamos falar do inverno nuclear. Quando várias armas nucleares explodem, elas não só destroem cidades, elas colocam fogo em tudo. O calor gera incêndios gigantescos que lançam fuligem, fumaça e poeira na atmosfera. Essa nuvem sobe tanto que chega à estratosfera, onde pode ficar por meses ou anos, bloqueando a luz do sol. Resultado: colheitas falham, as temperaturas despencam, começa uma era de escuridão. É como se a Terra entrasse em um novo período glaciar, só que causado por nós mesmos. A fome se espalha, cadeias de abastecimento colapsam, economias quebram. Mesmo que você esteja a milhares de quilômetros do local da explosão, o impacto vai chegar até você, com fome, desemprego, violência e caos. Agora imagine esse detalhe. Existem mais de 13.000 ogivas nucleares no planeta, muitas delas já carregadas, prontas para serem lançadas em menos de 10 minutos. Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel são países com armamento nuclear confirmado ou suspeito. A qualquer momento, um erro de cálculo, um alarme falso ou um ataque cibernético poderia acionar uma resposta nuclear. Já aconteceram incidentes assim. Em 1983, por exemplo, um comandante soviético chamado Stanislav Petrov salvou o mundo inteiro ao se recusar a lançar uma retaliação nuclear depois que os radares mostraram falsamente que os Ebuarquírio haviam atacado. Ele confiou no próprio julgamento e evitou o apocalipse. Um único homem impediu o fim do mundo. E não para por aí. Com o avanço da tecnologia, o perigo também se transforma. Hoje, com inteligência artificial, sistemas automatizados e decisões políticas cada vez mais instáveis, existe o risco real de que armas nucleares possam ser acionadas sem avaliação humana suficiente. E o mais alarmante, grupos extremistas e terroristas também têm interesse em adquirir esse tipo de armamento.
Uma bomba em mãos erradas não precisa de autorização estatal. Ela só precisa de um alvo. Mas então, o que está sendo feito para evitar esse cenário catastrófico? Ao longo das décadas, tratados como o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, e o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, CTBT, ajudaram a reduzir a corrida armamentista e aumentar a fiscalização. Muitos países abriram mão de suas armas nucleares, e as grandes potências diminuíram parte de seus estoques. Mas a verdade é que isso não é suficiente. A maioria dos tratados depende da boa vontade dos líderes mundiais. E, infelizmente, o cenário atual mostra uma crescente tensão geopolítica entre potências como EUA, Rússia e China. Isso sem contar a Coreia do Norte, que faz testes com frequência, e o Irã, que é acusado de desenvolver armamento nuclear. Se uma bomba explodisse hoje em uma cidade como São Paulo, Nova York ou Tóquio, não haveria tempo para evacuação. As pessoas seriam carbonizadas, prédios desintegrados, o chão rachado. As redes de energia e comunicação cairiam. Hospitais entrariam em colapso. E o mundo inteiro entraria em pânico. Os mercados quebrariam e haveria uma onda de medo e incerteza como nunca vimos antes. A confiança entre nações desapareceria. Mas calma, não é só tragédia. Ainda há tempo. Existe esperança. E ela começa com conhecimento. Só podemos pressionar governos e líderes a agirem com responsabilidade se nós, como sociedade, entendermos o risco real que essas armas representam. Se cada pessoa tiver consciência do que está em jogo, podemos transformar medo em ação. Já existem movimentos internacionais exigindo o fim total das armas nucleares. Organizações como o ICAN, Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, estão lutando todos os dias por um futuro mais seguro, e já até ganharam o Prêmio Nobel da Paz por isso. Armas nucleares não são apenas armas, são um reflexo do pior lado da humanidade: o medo, o poder e o desejo de dominação. Mas também são um lembrete de que, apesar de termos criado algo tão destrutivo, ainda temos a chance de escolher a paz. Ainda podemos evitar o pior. Basta querer. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa saber disso. Porque quanto mais pessoas entenderem esse perigo, maior a chance de mudarmos o rumo da história. Fique curioso e, acima de tudo, fique consciente.